Pessoal, só lembrando que essa aula eu vou estar gravando, certo? Para quem não conseguir assistir, eu vou deixar gravada, tá? Então, comecei a gravar a partir de agora. Qualquer coisa, pessoal, enquanto eu estiver com o slide, talvez eu possa não ver algum comentário de vocês no chat. Mas aí, se for o caso, vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, aí vocês podem ativar o microfone e perguntar, certo? Pronto, vocês estão vendo minha tela, né? Deem um ok aí no chat, por favor, se estiverem vendo. Sim, pronto. Bom, pessoal, a gente começa agora a tratar dos conteúdos referente ao quarto bimestre, né? E aí a gente vai iniciar os nossos estudos numa área da matemática, que é a análise combinatória. É a parte da matemática em que a gente estuda métodos de contagem. Tá? É uma parte introdutória, na verdade, do estudo de probabilidade, que vocês já devem ter visto em algum momento, né, dos seus anos de estudo. Então, é uma parte bem introdutória mesmo da questão de probabilidade, né? Então, a gente não vai estudar a probabilidade em si. A gente, para poder estudar a probabilidade, a gente precisa conhecer alguns métodos de contagem, tá? Ou seja, métodos que nos permitem contar possibilidades diante de determinadas situações. Vamos analisar primeiramente esse exemplo. João está indeciso sobre a roupa que usará para ir a um passeio da escola. Ele tem disponível no momento uma calça e um short, além de 3 camisas, uma azul, uma vermelha e uma preta. De quantas formas diferentes ele pode se vestir escolhendo uma camisa junto com a calça ou o short? Então, é um problema bem simplesinho. Com certeza, em algum momento, vocês já viram um tipo de questão como esse, durante o ensino fundamental, talvez. É realmente bem comum, né? Talvez vocês até já estejam pensando aí na resposta. Mas, para a gente solucionar ele, é bem simples, né? Temos aí o nosso amigo João, e aí, inicialmente, ele terá que escolher entre as 3 camisas dele. Ele tem a camisa vermelha, a camisa azul e a camisa preta, e ele vai ter que escolher uma delas apenas. Além disso, ele tem que escolher para combinar com a camisa ou a calça ou o short, né? E aí, se ele resolve escolher a camisa vermelha, ele vai ter como opção para combinar a calça ou o short. Então, aí nós temos já 2 possibilidades para João. Se, ao invés de escolher a camisa vermelha, ele escolher a azul, ele terá as mesmas outras 2 possibilidades. Ele vai poder escolher ou a calça ou o short também, e aí mais 2 possibilidades de conjunto. Tem alguém tentando entrar aqui. Foi. Vamos voltar. Pronto. E se ao invés de escolher a camisa vermelha ou a camisa azul, ele escolher a preta, novamente ele vai ter aí as 2 possibilidades de combinar ou com a calça ou com o short, gerando então mais 2 combinações possíveis de vestimenta para João, né? Então, tendo 3 camisas e 2 vestimentas inferiores, no caso calça e short, ele vai ter então aí, ó, um total de 6 possibilidades de se vestir. Então, é esse tipo de problema que a gente começa a estudar quando a gente está tratando da análise combinatória, um dos exemplos mais simples e introdutórios, né? A gente conseguir contar possibilidades diante de uma determinada situação. Então,
É isso que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Vejamos esse outro problema aqui, ó. Um código ele é formado por figuras geométricas em sequência, utilizando um triângulo, um quadrado, um pentágono e um hexágono. Queremos formar códigos diferentes, então a gente tem 4 figuras disponíveis e essas figuras seriam combinadas então para a gente formar um código, formar uma senha, digamos assim, tá? Por exemplo, digamos que a gente queira formar códigos com 2 figuras distintas. A palavrinha distintas aqui significa que são diferentes. Tá? Então, seriam 2 figuras sem que uma fosse igual à outra, colocando 2 diferentes. E aí, a gente poderia ter, por exemplo, QP, ou seja, quadrado, pentágono, ou a gente poderia até inverter essa ordem e aí a gente obtém um novo código, uma nova senha, né? Invertendo, ao invés de colocar o Q primeiro, colocar o P primeiro. Então, é muito importante essa questão da ordem, quando a gente está tratando de análise combinatória, pois alguns problemas, a ordem é importante, né? Então, vai fazer diferença mais na frente se você não considerar a ordem. Porque, veja, você utilizando numa senha QP ou PQ, você está obtendo senhas diferentes. Apesar de terem o mesmo elemento, são senhas diferentes. Né? Então, a ordem, nesse caso, quando a gente está tratando de código, de senha, é importante a gente ter que considerar. Né? Porque aí, nesse caso, a gente teria 2 senhas ao invés de uma. Então, ou TH aqui também, né, utilizando outras 2 letrinhas. Podemos formar também, por exemplo, códigos com 3 figuras distintas. Né? Então, a gente tem 4 disponíveis, mas digamos que nós queremos usar 3. Poderíamos formar, por exemplo, TPH, né, triângulo, pentágono e hexágono, ou quadrado, triângulo e pentágono. E ainda poderíamos formar também códigos utilizando as 4 letras. Então, se você tem 4 letras disponíveis, se você quer formar códigos diferentes, você conseguiria formar com 2, com 3, com 4. Né? Com 5 você já teria que repetir, né, alguma, então não seriam mais figuras distintas. Bom, tendo em vista esse problema e esses exemplos, nós vamos fazer uma atividadezinha rápida agora, utilizando essa plataforma Nearpod, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês um link, e aí, ou pelo celular ou pelo computador, por onde vocês estiverem. Se vocês estiverem pelo celular, no caso, vai aparecer algo assim, e aí vocês vão clicar em Continue do website, né? Não precisa fazer download de nada, tá? Vocês clicam aqui em Continuar para o website. Se vocês estiverem pelo computador, já vai aparecer provavelmente assim, ó, para vocês colocarem o nome. Né? Se você está pelo celular, depois que colocar aqui em Continue to Website, você já vai aparecer isso aqui. Aí você vai digitar o seu nome aqui e coloquem também, junto do seu nome, a turma de vocês, tá? Eu vou utilizar essas atividades também como frequência, certo? Então, vocês coloquem o nome completo e colocam a turma de vocês na frente do nome, depois do nome, certo? Quando vocês colocarem o nome e a turma de vocês, aí vocês apertam aqui, ó, Join Lesson, tá? Aí vai aparecer a atividade para vocês responderem, tá? Então, vocês vão ler a questão e vão tentar responder alguma coisa, tá? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e aí vocês comentam a resposta que vocês acham que é e apertam em Submit, que é para enviar para mim, certo? Automaticamente já vai aparecer para mim aqui a resposta de vocês. Então, eu vou sair aqui para poder pegar o link para vocês.
Pronto, eu vou jogar aqui para vocês no chat o link. Vocês clicam nesse link e vai aparecer como eu estava mostrando aqui para vocês. Tentem aí, se vocês não conseguirem, tiverem alguma dificuldade, vocês abrem aí o microfone e falam, tá? Que aí eu tento ajudar vocês. É importante que todos realmente tentem fazer, tá, pessoal? Porque aí por onde eu vou estar marcando a frequência e vocês participando por aqui, vocês não vão precisar fazer a atividade que eu vou mandar depois, certo? Então, tentem fazer pelo menos, tá? Vou dar um tempinho para vocês aí. Ó, já apareceu aqui algumas pessoas que abriram, né? Automaticamente já vai aparecer aqui para a gente, e aí a gente vai poder comentar também as respostas. Pronto, já chegou aqui, Bruno. Assim que vocês digitam e apertam lá em Submit, já aparece para mim aqui as respostas de vocês. Então, vamos só aguardar ver se mais alguém consegue responder. A Alice disse que não está conseguindo enviar. Mas você conseguiu abrir a pergunta, Alice? Não, não, Alice, já apareceu aqui a sua resposta. Já chegou para mim aqui a sua resposta. Assim que vocês digitam lá e apertam no Submit, já aparece aqui para mim a resposta automaticamente.
Sim, Bruno, eu posso colocar assim. Eu envio o slide também. Aliás, essa aula que eu estou gravando, provavelmente ela vai para aquele e-mail do governo. Eu acho que vocês já utilizam, né, o de vocês também. Não, Caio. E Paulo não usa com vocês? Aquele e-mail do governo? Acho que a gente vai ter que migrar para lá. Rayane não está conseguindo enviar. A Rayane apareceu já aqui a tua resposta. Ah, nada não. Deixa eu ver. Bom, Cecília, deixa eu ver. Cecília. Chegou sim, Cecília. Bom, só duas pessoas que ainda acho que não conseguiram enviar a resposta, mas aí a gente vai prosseguir, tá? Por questão do horário. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Estão vendo minha tela já? Acho que sim, né? Vamos ver o que vocês responderam aqui, ó. 6 no total, 12, 30, 81, 6, acho que 3, né? Aqui, com 3 figuras. Eita, essa era com duas só, né? No nosso problema era só com duas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, acho que algumas pessoas responderam, a boa parte respondeu 6. Vamos ver como é que a gente solucionaria isso aqui, ó. Vejam, o nosso código é para ser formado com duas letras distintas, né, com duas figuras distintas. Então, vamos olhar para a primeira. Né? Se são duas, vamos olhar para a primeira. A primeira letra que a gente vai colocar no nosso código, nós temos como possibilidade ou o Q, ou o P, ou o H, ou o T. Então, nós temos 4 opções para a primeira letrinha que vai começar o nosso código. Então, a gente começa a partir daí. Do mesmo jeito que a gente fez lá com as camisas e com as calças. Primeiro, a gente começou com as camisas. A gente colocou as opções das camisas e, a partir dela, a gente viu as próximas opções. Mesma coisa aqui. A gente começa com a primeira letrinha do nosso código. Então, a gente vai ter aqui essas 4 opções. Como são duas letras, a partir dessas é que a gente olha para a próxima. Então, digamos, se a primeira letra que a gente escolheu foi a letrinha Q, quais seriam as próximas possibilidades? Então, ó, depois do Q, eu vou poder colocar ou o P, ou o H, ou o T. E aí a gente forma 3 códigos: QP, QH ou QT. Então, a gente tem 3 possibilidades. Se a gente escolhe o P ao invés do Q, então aí a gente fica com PQ, PH ou PT. E aí a gente tem mais 3 possibilidades.
Bom, mas se ao invés de escolher o Q e se ao invés de escolher o P para começar, a gente começar com o H, a mesma coisa, ó. A gente vai ter depois do H ou o Q, ou o P, ou o T. E aí a gente tem mais 3 possibilidades. Se a gente começar com o T, mesma coisa. A gente vai ter ou o Q, ou o P, ou o H. Lembrando aqui que fica 3 letras na segunda posição, porque a gente já escolheu a primeira e a gente não quer que repita. Então, não poderia ter um que. Então, por isso que das 4 letras que a gente coloca na primeira opção, para a segunda opção só sobram 3. Você já escolheu a primeira, então das 4 que tinhas, você escolheu a primeira, para a segunda opção só sobrou 3. Se a gente fosse colocar para uma terceira letra, né? Se a gente, a partir daqui, fosse puxar mais uma letra, aí a gente não teria mais 3 opções para a próxima, a gente só teria 2. É porque foi 4 opções para a primeira, como a gente não quer repetir, na segunda só sobrou 3 letras para usar. Se a gente fosse colocar uma terceira letra, só sobraria 2, né? Porque aí a gente já teria usado, por exemplo, o Q, o P. Aí nós teríamos como próximas opção o H ou o T. Então, quando a gente não quer que repita, aí a gente vai diminuindo essas quantidades, né? Para a gente não repetir alguma letra já utilizada. Sendo assim, a gente tem um total de 12 códigos. Acho que alguém chegou nesse resultado lá nos comentários. Não lembro quem foi. Rayane chegou, não foi? Certo. Bom, esse método de contagem, ele é chamado de diagrama da árvore de possibilidades. Então, é um método que a gente monta esse esquemazinho aqui, ó. A gente imagina ele como se fosse os galhos de uma árvore, né? Olhando de lado assim. É como se fossem os galhos de uma árvore. A gente chama diagrama da árvore de possibilidades. Através desse método, a gente consegue escrever todas as possibilidades daquela determinada situação. Né? Foi a mesma coisa que a gente fez com as camisas e calças. A gente montou um diagrama em que lá resulta em todas as possibilidades de combinações. Nesse caso, todas as possibilidades de códigos, aqui entre parênteses, tá? Bom, mas isso é um método que, dependendo da quantidade de elementos, ele pode acabar sendo muito trabalhoso e extenso, né? E aí, a gente não vai precisar sempre utilizar ele. Nós vamos utilizá-lo principalmente nas situações em que a gente tem que determinar todas as possibilidades. Mas e se a gente não precisar disso? Se a gente só precisar saber quantos códigos são, tem outro método de contagem. Escolher apenas 2 letras, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para a primeira letrinha e vai ver quantas possibilidades nós temos para ocupar aquela posição da primeira letra. Então, ó, nós tínhamos lá 4 figuras. Então, para essa primeira letra, nós temos 4 possibilidades. Só que como a gente quer figuras distintas, a gente não quer que elas se repitam, então, para a segunda letrinha aqui, nós não vamos ter mais 4. Nós vamos ter apenas 3 possibilidades, porque uma a gente já utilizou na anterior. E aqui, no caso, ó, se eram 4, aqui você usou uma, só para a segunda só sobrou 3. E aí o que é que a gente faz? A gente só multiplica 4 vezes 3 dá 12 códigos. Exatamente o resultado que a gente obteve aqui. Então, a gente vai usar o diagrama da árvore de possibilidades. Se a gente quiser determinar todos os resultados possíveis, mas se não, a gente utiliza o que a gente chama de princípio fundamental da contagem. Então, é um método que a gente utiliza para contar as possibilidades, apenas a quantidade de possibilidades, né? Então, é só você pegar e olhar, analisar cada posição de coisa que você tem que determinar
e ver quantas possibilidades você tem para aquelas determinadas posições. Então, aqui a gente tinha 4 para a primeira possibilidade, só sobrou 3 para a segunda. É só multiplicar. Se a gente tivesse analisando a situação das camisas e do short e calça, era a mesma coisa, porque, veja, para a opção das camisas, você teria 3 opções. Para a opção de calça ou short, você teria 2. Então, pelo princípio fundamental da contagem, era só multiplicar. Você tem 3 camisas, e para cada uma dessas 3 camisas, você tem 2 possibilidades de combinação. Então, era só multiplicar. 3 vezes 2. E aí, a gente teria, então, as 6 possibilidades de resultado. Então, se você quer saber quais são as possibilidades, você pode montar um diagrama da árvore de possibilidades, e aí você tem cada um dos resultados. Mas se você não precisa saber de quais são as possibilidades, se você só quiser contar quantas são, aí você pode utilizar o princípio fundamental da contagem. É só você multiplicar a quantidade de cada coisa, e aí você vai ter o total, certo? Alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Não? É tranquilo, esse assuntozinho, assim, é algo talvez que vocês até já tenham visto um pouco. Ótimo. Vamos continuar aqui. Sem spoiler. Vamos lá, o nosso último exemplo aqui. André desafia Paulo para o seguinte jogo. Serão jogadas 3 moedas seguidas. Se pelo menos 2 forem caras, Paulo ganha. Qual dos dois tem mais chance de ganhar? Me respondam aí no chat, o que é que vocês acham? André tem mais chance ou Paulo tem mais chance de ganhar esse jogo? Sem palpites. Ninguém arrisca? Não? Então bora lá. Vejam só, vamos pensar nas possibilidades que a gente tem. Se a gente joga a moeda 3 vezes, né? Nós vamos jogar 3 moedas. Vamos representar aqui com a letrinha K o resultado quando for cara e com a letrinha C o resultado quando for coroa. Tá? Se nós vamos jogar 3 moedas, montando aqui o diagrama da árvore de possibilidades, ó, para a primeira moeda, ou a gente tem o resultado como cara, ou a gente tem o resultado como coroa. Se nós tiramos cara na primeira moeda, quais seriam as possibilidades para a próxima moeda que a gente vai jogar? A gente teria como possibilidade ou o cara ou coroa de novo. Né? Observem que o resultado da primeira moeda não influencia em nada o resultado da segunda moeda. Então, se você tirou cara na primeira, você pode tirar cara de novo na segunda, ou se você tirou cara na primeira, você pode tirar coroa na segunda moeda que você joga. Tá? E aí, a mesma coisa se, ao invés de tirar cara no começo, você tirar coroa. Então, do mesmo jeito, você vai ter cara ou coroa para a segunda moeda. Então, do jeito que você tem aí 2 possibilidades.
Como a gente jogou 3 moedas lá no problema, então a gente continua aqui, ó. Se eu tirei cara na primeira, cara na segunda e na terceira, eu posso tirar cara de novo ou eu posso tirar coroa. E aí nós temos cara, cara, cara ou cara, cara, coroa como resultado. Bom, se ao invés de tirar cara aqui na segunda, a gente tirar coroa, para a terceira moeda, de novo, nós temos ou cara ou coroa como resultado. Então, aí ficaria cara, coroa, cara, ou cara, coroa, coroa. Aqui embaixo, ó, se você tirou coroa na primeira, cara na segunda, na terceira pode vir cara de novo, ou pode vir coroa. E a mesma coisa se vier coroa, coroa, aí você vai ter ou cara ou coroa. Então, no total, pelo diagrama de árvore de possibilidades, a gente tem aí 8 possibilidades. Né? Observem que aqui as possibilidades referentes à primeira moeda, aqui no meio as possibilidades para a segunda moeda, e aqui as possibilidades para a terceira moeda. Aqui, ó, a gente coloca justamente esses 3 resultados aqui em sequência. Ó, cara, 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 coroa e assim por diante, totalizando 8 possibilidades. Só que observem que isso não nos ajuda a responder à pergunta anterior, porque lá era perguntado, dependendo da quantidade de caras ou de coroas, qual dos dois ganhava. Então, só saber quais são, que são 8 possibilidades, não nos ajuda. Né? Por isso a gente precisa do diagrama de árvore de possibilidades, que é para conseguir identificar quais são cada uma das possibilidades e ver quem ganha ou perde. No caso, se a gente só precisar saber quantas possibilidades são, ao invés de fazer o diagrama de árvore de possibilidades, a gente podia ter feito utilizado o princípio fundamental da contagem, porque aí era só a gente verificar quantas possibilidades de resposta tem para cada moeda. Na primeira moeda que você joga, só tem cara ou coroa como resultado. Então você tem 2 opções. Na segunda moeda, de novo, você tem 2 opções, né? Ou cara ou coroa. E para a terceira moeda também, cara ou coroa. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2, temos 8 possibilidades. Então, vai de acordo com o problema. Né? Se o problema só perguntar a você quantas opções você tem, quantas possibilidades você tem, é só você utilizar o princípio fundamental da contagem. Né? Você vê quantas opções tem em cada posição e multiplica. No caso do nosso problema, como eu quero saber quem tem mais chance de ganhar, eu tenho que analisar os casos, né, de um por um aqui. Porque, veja, se pelo menos 2 forem caras, Paulo ganha. Então, vamos ver em que situação Paulo ganha. Na primeira situação, ó, cara, 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 Paulo ganha? Ganha, ó, porque é pelo menos 2 por cara. Então, as 3 foram caras, Paulo ganha. Na segunda opção, cara, cara, coroa. Tem 2 caras, então Paulo ganha. Na terceira, cara, coroa, cara. Tem 2 de novo, Paulo ganha. Na quarta, é uma cara e 2 coroas. Paulo não ganha, quem ganha é André. Aí Paulo ganha de novo aqui, nessa opção em que a gente tem coroa, cara, cara. E todas as outras, ó, não tem mais 2 caras. Então, são todas situações em que quem ganha é André. Sendo assim, os dois têm a mesma chance de ganhar, porque aí ó, tem 4 respostas em que André ganha e tem 4 em que Paulo ganha. A chance é a mesma. Então, esse é um tipo de situação em que você precisa, por exemplo, montar o diagrama de árvore de possibilidades, né? Porque aí você precisa verificar cada uma das possibilidades. Né? Como eu falei antes, se você só quiser saber quantas são, você utilizaria, então, o princípio fundamental da contagem. Bom, de explicação é isso. Para terminar a aula, tem um quiz, de novo, lá no Nearpod. É um quiz com 4 perguntinhas para vocês responderem sobre isso que a gente acabou de ver.
Já são 3 horas, eu não lembro se vocês têm alguma aula marcada depois da de matemática. Vocês me falem aí, por favor, no chat. Tem não, né? É só a de matemática hoje. Pronto, então dá para vocês responderem, né? Eu vou pegar aqui o link e vou mandar para vocês, que aí eu vou acompanhando as respostas de vocês. Vamos lá, no mesmo esquema. Talvez até nem precise vocês colocar o nome de vocês, talvez já esteja marcado lá, tá? Mas qualquer coisa vocês avisam se não conseguirem entrar. Vamos lá, gente? 4 pessoas só conseguiram entrar, não foi? Estou aguardando vocês. Tio Darko, Eduarda. Tem 6 pessoas. A Alice entrou também. Caio. 7, 8. 8 pessoas. Tem quantas pessoas na sala? Acho que não tem 14 porque tem uma repetida minha. Tem uma de Caio repetida. Tem mais alguém que está tentando entrar ainda? Nove pessoas. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Entrou outra. Raiz entrou também. Eu não sei se tem mais alguém. Bom, já deu tempo. Vamos começar, né?
Gente, socorro, onde é que desliga esse som? Meu Deus, onde é que desliga isso? Socorro. Agora eu não sei desligar o negócio, não. Apareceu alguma coisa para vocês do resultado? Não, né? Ou apareceu? Apareceu. Apareceu o resultado final do joguinho? Sim, sim, tem o pódio aqui. Apareceu as respostas para vocês ou não? Não, só apareceu o pódiozinho com os 3 primeiros colocados. Ah, tá, entendi. Bom. Hum, consegui desligar o som. Eu tive que sair aqui. Bom, é isso. A gente vai terminar a aula por aqui, mas aí na próxima a gente analisa cada uma das questões e responde elas bem direitinho. Se vocês ficaram com alguma dúvida, aí a gente vê na próxima aula, tá? No caso, de hoje a 8, no mesmo horário, no mesmo canal, certo? A gente se encontra por aqui. Quem for voltar para a escola, a gente se encontra aqui na escola e não a gente se vê por aqui de novo. Eu vou mandar uma atividade, essa aula está sendo gravada, eu vou mandar ela e vou mandar também uma atividade com essas questões para quem não conseguiu participar da aula, né, ou quem não conseguiu responder por aqui, acho que só Cecília, no caso, que não conseguiu. Aí pode responder e me enviar pelo Google Sala de Aula. Eu vou ver se a gente consegue utilizar o, o, o e-mail corporativo, o e-mail que o governo fez para todo mundo. Tá? Vamos tentar utilizar ele, mas se não der certo, aí eu tento dar um jeito de colocar no nosso Classroom normal, certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar para vocês. Acho que Nunca não. me diverti tanto fazendo uma tarefa de matemática. Quem conseguiu responder o joguinho, não precisa enviar para mim a atividade de novo lá pelo Classroom, tá? Fica registrado aqui para mim quem participou, certo? Então, vocês não precisam enviar de novo para mim, não, tá? Eu acredito que eu consigo ver ali o resultado. Mas qualquer coisa eu olho na gravação de novo, quem estava participando e tal. Enfim, vocês querem falar alguma coisa antes da gente terminar? Alguma pergunta? Não? Pronto, então estou interrompendo aqui a gravação para quem for assistir depois. Tchau.